Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7. Os irmãos que estão online, se estiverem assistindo, não vão participar, vão só ver. Mas se estiverem realmente em comunhão, participando, as benções que Deus derramará sobre nós também cairá sobre todos. Quem assiste, depois termina, mas quem participa, ele goza das benções que Deus tem para nos derramar. Bendito o nome de Deus. Vamos começar a leitura, irmãos, e vamos entrar também um verso ou dois do capítulo 8. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros, para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim,
que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, no verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Esta obra é maravilhosa por isto. Não há um mandamento, não há uma confissão, não há, irmãos, algo que possa alterar esta obra que Deus operou em cada um de nós. Pois, irmãos, quando o Senhor, na sua bondade, nos encaminhou de uma forma ou de outra para ouvirmos a palavra de Deus pela primeira vez, e que Deus, na sua bondade, irmãos, achou graça em nós, porque já estávamos predestinados para servir a Deus nesta graça gloriosa. E nos lembramos, irmãos, quando o Senhor fala pela boca de Paulo para os Efésios, diz assim: quando eu te trouxe pela primeira vez para ouvir a palavra da verdade, e converti o teu coração, naquele momento recebeste o Espírito Santo de adoção. Bendito seja o nome do Senhor, que é o penhor da nossa salvação. Bendito é o nome do... Então, irmãos, esta obra pela primeira vez nós aceitamos e nos encaminhamos para receber de Deus, irmãos, a completa obra que era o arrependimento dos pecados e o novo nascimento no santo batismo. E o Senhor nos fez então uma nova criatura, extraindo de nós, tirando de nós, porque lá fora precisa fazer profissão de fé para poder dar um passo, e aqui não. Aqui, quando o Senhor nos chama, irmãos, não precisa dizer não pode fazer, não pode, porque nós morremos para o mundo segundo a lei da carne. E é a carne, irmãos, que é uma guerra constante contra a nossa vida, contra a nossa alma. E nesta manhã, na revelação desta palavra, irmão, você vai sair daqui hoje cheio de força no Espírito, cheio de virtude no Espírito Santo de Deus, porque, irmãos, o Espírito de Deus habitando em nós, ele precisa ser mais forte que o espírito do homem que nele está. E por que erramos? Porque falhamos? É a lei da carne.
é a atração da carne, é aquilo que o mundo oferece, e é uma guerra constante. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos, já que nós estamos caminhando nesta graça, agora pelo Espírito, e o Espírito é que está dominando o nosso ser, demos glória ao nome do Senhor. Agora nenhuma condenação há. Porque a carne nos leva, irmãos, a inimizade contra Deus. Ela é da carne, da terra, a atração, a concupiscência, os desejos desordenados, apetite desordenados, aquilo que, irmãos, o mundo oferece, e o inimigo está sempre oferecendo para nós errarmos e falharmos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nesta manhã o Senhor promete para nós: a força que eu coloquei na tua alma é aquela que Cristo venceu o mundo, e a igreja vencerá. Que fez o Senhor? Quando o Senhor Jesus terminou a sua jornada, terminou a sua carreira, ele orou ao Pai: Pai, graças te dou, estou terminando a minha carreira, estou vencendo porque tu estás comigo, e eu lhes dei a tua palavra. Eu lhes dei a tua palavra, e creram pela tua palavra que tu me enviaste. Agora eu vou para ti, ó Pai. Eles não podem ficar órfãos. E eu venci porque tu estás comigo. E eles só vencerão se tu estás comigo e eu também esteja nele. Nós seremos um só. Igreja reunida em nome do Senhor Jesus. Você que está escondido aí, dizendo: Senhor, a minha carne hoje tem força de Deus para nós. E quem sabe nesta palavra, Senhor, revista-nos do poder do alto agora, para que possamos caminhar firmes, fiéis, sentindo a virtude de Deus, sentindo a alegria do Senhor, sentindo liberdade no Espírito. Porque também o Senhor, depois, irmãos, que passou a tentação, o inimigo tentando, oferecendo coisas que não era dele, é mentiroso. E quantas vezes ele oferece para nós coisas que é para derrubar. Mas nesta manhã, igreja reunida, irmãos, recebamos a virtude de Deus e a firmeza da sua obra. Senhor Jesus, depois, irmãos, de ter sido tentado, entrou na sinagoga e lhe deram um livro de Isaías para ler. Quando ele leu, estava escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque eu vim para libertar os cativos, tirar das prisões os presos, libertar aqueles que estão cativos do nosso adversário. Irmão, irmã, chega de chorar. Hoje, pela palavra, Deus abre a prisão, glória, e sai para fora e dê glória ao nome do Senhor, porque és alma, somos alma lavada por Cristo, para podermos caminhar nesta graça e um dia chegar na glória do Senhor. Mas o que impede o homem é a carne. O inimigo está junto de nós, esta carne que não nos deixa, irmãos, perturbando dia e noite. Bendito é o nome do Senhor. Mas, irmãos, nesta noite, nesta manhã, o Senhor nos manda esta palavra. Você quer servir o Senhor? Tem desejo de andar com Cristo? Tem prazer de receber as suas virtudes?
Dê glória ao nome do Senhor. Hoje Deus vai mudar o teu cativeiro. Irmãos, nós que servimos a Deus, o inimigo sempre procura acusar, apontar o dedo, que nós falhamos. Como diz aqui, irmãos, estamos mortos para a lei, temos que servir a Deus, mas a mão e mão a carne trabalha contra o Espírito. E nós lembramos de Josué, o sacerdote, queria servir a Deus, mas alguma coisa impedia de a sua consciência estar em mão purificada, porque houve alguma falha. O sacerdote falhou, e nós não falhamos, mas quando falhamos, vamos orar aquela falha, a consciência, aquele espírito. Mas o Senhor, que conhece a intenção de cada coração, Ele conhecia também a intenção de Josué, que estava lá para levar a Deus uma oferta, para servir ao Senhor. Você está aqui para isto, irmão? Está ouvindo a palavra para levar uma oferta ao Senhor? O Senhor disse, irmão, Josué clamava, e Deus mandou o seu anjo dizendo: ó Satanás, o Senhor te repreenda. Irmã e irmão, dê glória ao nome do Senhor. O teu inimigo hoje vai sair. Você vai dar glória ao Senhor. O Senhor te repreende. Este é o tição tirado do fogo. Bendito é o nome do... Você é uma serva, é um servo que está caminhando, servindo a Deus, chorando, às vezes errando, como disse Paulo, mas está aqui. Hoje o Senhor te toma pela tua mão. Dá-me a tua mão, eu vou te abraçar. O Senhor repreendeu, e Deus deu uma ordem: troca os vestidos dele, troca as suas vestes. Bendito é o nome do Senhor. Vamos sentir esta manhã o Senhor trocando as nossas vestes, tirando a fraqueza, tirando aqueles costumes, tirando a avareza, tirando de longe a mentira e trocando vestimentas novas. Bendito é o nome do Senhor. Ainda o Senhor disse: coloca na sua cabeça uma mitra. Quem sabe nesta manhã a unção de Deus vai cair sobre a nossa cabeça. Receba em nome do Senhor Jesus e dê glória, porque és a minha obra. E o Senhor nos vai fazer morrer para a lei do pecado, a lei da morte, irmãos, a lei da carne. E esta luta contra o espírito e a carne, esta manhã, o Senhor vai trazer força, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Não há condenação. E a partir desta palavra, comece a perceber uma obra diferente, uma obra nova. A tua casa vai louvar. Porque se tivermos, irmãos, segundo a carne, caminho da morte, mas se nós hoje lutarmos para que a carne seja sepultada por nós e o Espírito revive em nossos corações, a nossa condição espiritual nesta manhã está mudando. Perceba na comunhão desta palavra alguma coisa sendo feita aí dentro. Receba a virtude e o poder de Deus para podermos continuar nesta jornada. Porque, irmãos, se o Espírito de Deus não dominar nosso ser, não ter domínio sobre a nossa carne, nós não caminharemos com Deus. Mas por esta palavra, o Senhor vai nos humilhar, vai humilhar a nossa carne e vai dar uma ordem: carne, obedeça ao Espírito de Deus que está em nós, para que possamos continuar, irmãos, na nossa jornada, e no final
no final, que vem o final, sairmos deste corpo vencedores. Só perde a batalha quem não der ouvido à palavra. Mas quem está dando ouvido, a tua fraqueza Deus vai arrancar, a tristeza o Senhor manda embora agora, glória, e aquilo que está atrapalhando a tua jornada. Você crê, irmão? Crê, irmã? Estou abrindo um caminho novo na tua vida, um caminho de você se alegrar, de dar glória ao nome do Senhor, para você sentir o Senhor, virtude, poder e força, para poder caminhar nesta graça gloriosa. A carne nos leva a errar, e às vezes o erro da carne, irmãos, é pelas próprias concupiscências dela, e o Senhor vai se afastando, vai diminuindo o fervor, vai esfriando a fé. Mas quando o Senhor chega, irmãos, essa fraqueza vai toda embora. E hoje o Senhor nos diz: eu mando as tuas fraquezas embora, e receba a força do alto, para que possamos continuar essa jornada maravilhosa. Irmãos, a carne nos trai, dizendo, mudando alguma coisa, irmãos, que é para errar, como fez Deus, e como fez o nosso adversário, fez com o primeiro homem Adão. Lá estava a marca de Deus, e onde tem a marca de Deus, está o inimigo querendo tirar, apagar. Conseguiu. Mas hoje o Senhor nos manda esta bendita palavra. Hoje, como disse o Senhor no início, o penhor do Espírito Santo foi derramado em cada coração que aqui está. E como Jesus disse: eu venci porque tu estás comigo e eu estou contigo. Nós somos um. E eles, nós precisamos de estar neles, irmão. Que glória, que maravilha de o crente analisar um segundo e dizer com toda a sua intenção e palavras: Deus está comigo, Deus está em mim, glória ao nome do Senhor. E Deus te confirma: enquanto for fiel à minha palavra, não te deixarei e não te abandonarei. A guerra virá, a vitória Deus mandará. Mas, irmãos, existe também na carne grandeza, querer supremacia, querer ser o maior, querer ser o primeiro, querer passar diante de Deus. Então também isto é abominável perante o Senhor. E nesta manhã, irmãos, ouvintes da palavra, estiver online, hoje vem o nível de Deus. Dê glória ao nome do Senhor. A unção na nossa vida hoje é decretada por Deus. Vitória! Fraqueza, o Senhor arrancará, irmãos, e nós continuaremos a nossa jornada. Cada dia, irmãos, um dia nós choramos, o que é guerra, é tribulação. Outro dia buscamos a Deus e não encontramos, é prova. Mas no terceiro dia, busque o Senhor, os muros cairão, os caminhos se abrirão, a benção de Deus chegará, e o crente vitorioso lá na glória vai receber a coroa eterna. Bendito é o nome. Então, irmãos, hoje o Senhor dá uma ordem da nossa carne: vou te humilhar. Deixa o Espírito que Deus colocou em nós tomar conta do nosso ser. Tomar conta. Temos que trabalhar, viajar, enfim, negociar, comprar, vender.
Isto é uma coisa, mas espiritualmente falando, o Senhor nos dará uma grande vitória. E nós, irmão, caminharemos alegres, porque sentimos o Senhor, o nosso pastor, que nunca nos deixará. Deus seja sempre louvado. Amém. Santo Senhor.